Essa é a aula sobre integração numérica. A gente vai falar sobre o método de Euler e Runge-Kutta. Esse material está no Garcia, na seção 5.1, e a ideia é implementar isso aqui em MATLAB. Bom, o objetivo dessa aula é fazer com que o aluno, primeiro, entenda como definir e utilizar funções customizadas no MATLAB, e saber integrar no tempo as equações diferenciais representadas no espaço de estados. A gente vai usar esses dois métodos, certo? O método de Euler e o método de Runge-Kutta. E é esperado que o aluno já saiba como escrever bem as equações do espaço de estados, que isso aqui vai ser essencial para essa aula. Bom, inicialmente a gente vai falar sobre como é que você vai usar as funções customizadas do MATLAB. Geralmente você faz um arquivo .m para isso, mas também tem uma maneira alternativa que a gente vai mostrar. E depois a gente vai entrar na integração numérica, mostrando primeiro o método de Euler, que é o mais simplesinho, e depois a gente entra no método de Runge-Kutta, que é um dos mais utilizados mesmo. E ao longo da aula de hoje a gente vai usar o exemplo do sistema de massa mola amortecedor. Bom, como eu falei já anteriormente, a gente vai usar essa representação no espaço de estados. Ele já está no jeito certinho para a gente colocar já na integração numérica no tempo. E só relembrando, a representação no espaço de estado você tem duas equações. Uma equação de estado, em que você tem a função em que vai mostrar qual que é a primeira derivada das suas funções, das suas variáveis de estado, e uma equação de saída, em que você vai usar as suas variáveis de estado, as suas variáveis de entrada e o tempo também, para você poder calcular a sua saída. Note que você tem apenas uma derivada, mas a gente já viu na aula de representação em espaço de estados que sistema de ordens mais altas você pode usar mais variáveis e contornar essa limitação. Se o sistema for linear, você consegue colocar a função f e função g em termos de matrizes A, B, C e D que multiplicam as variáveis de estado x e a entrada U. Bom, geralmente quando a gente tem um sistema linear desse jeito aqui, que a gente já conhece bem a equação diferencial ordinária, a gente pode resolver esse problema que vai ser um problema de valor inicial. Então, você sabendo o seu estado inicial do sistema, você consegue ir andando no tempo, através das derivadas, certo? Definidas pela sua equação de estado, e você vai integrando passo a passo no tempo, simulando o seu sistema. Bom, como eu falei para vocês, essa integração numérica no tempo, a gente vai usar as derivadas, certo? A equação de estado. É um problema de valor inicial. E para isso, a gente precisa saber definir qual que é essa f, essa função f, que depende de x e de t, para a gente poder usar no nosso algoritmo. Uma função customizada no MATLAB é uma rotina isolada que tem suas próprias variáveis. Então, o que ela vai fazer? Ela recebe os dados pelos parâmetros, retorna os dados com variáveis de retorno que você define no cabeçalho dela, certo? E é só isso que o programa que chama precisa entender. Internamente você pode criar outras variáveis, mas esses dados vão ser perdidos ao término da execução. Não é nenhum problema, porque você está interessado em simplesmente retornar os valores que você quer calcular, certo? No MATLAB você cria um arquivo .m com o nome exato da função, e no cabeçalho, na primeira linha de código, você vai colocar quais são os retornos, quais são os parâmetros. E esses são os nomes que você vai usar ao longo do corpo dessa função. O corpo nada mais é do que a rotina do processamento que você quer, certo? Aqui você quer que ele calcule o valor do retorno, que no nosso caso você vai querer que ele calcule a derivada de x. O cabeçalho ele tem basicamente essas duas informações mais importantes, certo? Quais são o nome das variáveis de retorno e quais são as variáveis que vão ter os nomes dos parâmetros que eu vou usar para calcular o meu retorno. Os parâmetros são as variáveis que eu vou usar com os valores passados, quando a função é chamada. E o retorno são as variáveis que eu vou usar para retornar. Isso aqui é opcional.
Às vezes você tem uma função que você só precisa mostrar alguma coisa na tela, certo? Então você não precisa necessariamente devolver um valor para o script que chamou, certo? A sua função. Por exemplo, aqui, um exemplo disso aqui é quando a gente já viu a função impulse e step, certo? Que simulam a entrada em impulso e a entrada em degrau para o seu sistema. Nessas funções você coloca a sua variável sys, que tem os dados do seu sistema como parâmetro, e ele vai te retornar a variável y e t, que é a saída em vários instantes e quais são os instantes que eu estou falando, certo? Que está associado com cada instante de saída também. Então a gente vai usar exatamente essa mesma sintaxe. Então quando você for chamar, você precisa colocar todos os seus as variáveis que vão receber os retornos entre colchetes, igual nome da função e entre parênteses os parâmetros que você está querendo passar para ela, certo? Não precisa ter os mesmos nomes que você usou na declaração da sua função, certo? Na sua função, no que você escreveu no arquivo .m da função. Mas aí você vai ter que colocar na mesma ordem que você está colocando como cabeçalho da função, certo? Aqui um exemplo bem útil que a gente vai usar mais para frente também. Eu vou escrever a função que vai retornar a derivada de x. Então, a gente vai usar o sistema massa mola amortecedor. Aqui eu estou considerando que a minha coordenada aqui, né, a minha variável, é z. Então eu vou considerar o seguinte. O meu vetor de variáveis de estado, x1, x2, vai ser z e z ponto, certo? Então eu vou considerar a minha equação diferencial que a gente já conhece. M, z2 pontos mais cz ponto mais kz igual a f. E isso aqui vai ter uma única entrada, certo? Que vai ser a força F na minha massinha. Então, o meu vetor de entrada vai ser só o 1, que vai ser igual a F. Como eu sei que isso aqui eu posso colocar no formato linear, certo? O formato matricial, eu já coloquei aqui como é que se escreve, certo? Então, o meu x ponto vai ser igual ao quê? A derivada de x1 e derivada de x2 no tempo vai ser igual a matriz A vezes o vetor x mais a matriz B vezes o vetor U. Só que no caso do nosso vetor U, ele vai ter um único elemento, que vai ser só o 1, que vai ser o f. Então, para essa função, que eu tenho que definir, o cabeçalho eu escrevo function, coloco entre colchetes o nome da variável de retorno que eu vou usar no corpo, igual. Vou colocar um nome de derivada x, um nome bem fácil de identificar qual tipo de processamento que eu estou querendo. E logo depois coloco os parâmetros, com cada um deles divididos por uma vírgula, certo? Separados por uma vírgula aqui. Então os parâmetros que eu vou precisar vão ser o quê? O x, certo? As variáveis de estado. O u, que vai ser a força. Para esse sistema eu tenho como parâmetro a massa, a rigidez da mola e o amortecimento, certo? Então, eu tenho esses 5 parâmetros, que vão ser os 5 parâmetros da minha função derivada x. Agora, eu vou criar, certo? Um arquivo, vou salvar tudo no arquivo derivada x.m. E esse aqui vai ser o que eu vou colocar na minha função, certo? Vocês podem abrir o editor do MATLAB, copiar isso aqui e depois executar, certo? Então aqui está o cabeçalho, que eu já expliquei para vocês o que significa cada uma dessas coisas. E aqui está o corpo. Cuidado quando você for colocar, definir a sua matriz, não coloque espaço para separar os caracteres de um elemento, tá? Porque ele considera que os espaços são mudança de coluna. Isso você não vai querer que ele se confunda. Então aqui eu defini a minha matriz A, minha matriz B, e a partir daí eu consigo calcular o meu retorno dx como sendo igual matriz A vezes o meu vetor x, mais matriz B vezes o meu vetor U. Certo? E essa aqui é a linha que vai calcular o meu retorno. Para eu chamar essa função, o arquivo tem que estar no diretório de trabalho. E aqui tem uns dados de exemplo, né, que a gente vai usar para testar isso agora. O meu vetor x, certo, vai ser
x1, x2, que é o z e z ponto, vai ser 0,1 e 0, que significa o meu z é 0,1 metros e a minha velocidade do z é 0, ou seja, velocidade nula. E aqui eu também vou tentar usar uma entrada f igual a 0 nesse instante para fazer a nossa simulação, nosso teste da chamada da função. Vou usar massa 1 kg, rigidez 2 newtons por metro e amortecimento de 0,5 newtons por metro por segundo. Certo? Então, essa aqui vão ser as linhas que eu vou colocar no meu script para chamar a função derivada x. Primeiro, eu estou aqui gerando o meu vetor x, 0,1, ponto e vírgula 0, certo? Ponto e vírgula, novamente, define uma quebra de linha na minha matriz, certo? O meu u vai ser igual a 0, m igual a 1, k igual a 2, c igual a 0,5. Tudo isso aqui com ponto e vírgula depois para não ficar aparecendo na tela, certo? Então eu coloco o meu entre colchetes dir(x), que vai ser a derivada de x, né, o nome da função que vai receber essa derivada de x, igual o nome da função, derivada x, e entre parênteses o meu x, vírgula u, vírgula m, vírgula k, vírgula c. E nesse caso eu não coloquei o ponto e vírgula, porque eu quero que quando eu execute essas linhas aqui, ele vai mostrar o valor que eu estou colocando em dir(x). Tá? Se eu quiser suprimir isso, coloco o ponto e vírgula aqui. Eu poderia também, em vez de colocar primeiro o nome das variáveis aqui, recebendo os valores, e depois colocar aqui as variáveis, eu posso colocar direto esses valores na chamada da função, tá? Que eu só estou simplesmente passando o valor. Eu não preciso usar variáveis. Eu faço isso aqui mais para deixar mais fácil de entender. Mais para frente, quando você for ver as suas linhas, é mais fácil de entender o que você está fazendo aqui. Um outro exemplo de função seria a função saída.m, certo? O arquivo saída.m vai ter o código da função saída. E essa aqui vai ser a função que vai estar implementando o meu y, certo? O cálculo do meu y, que vai precisar das matrizes C e D. Lembrando, o y na forma matricial, matriz C vezes x, mais matriz D vezes u, certo? Então, essa aqui vai ser a linha de código que eu vou estar usando. Primeiro, function, e coloco o meu retorno, certo? Nesse caso só y, igual nome da função, saída, entre parênteses, x, vírgula, u, fecha parênteses. Aqui você pode ver, como eu estou usando só uma única variável de retorno, eu não preciso colocar o colchetes, certo? Não é obrigatório. É recomendável para você ficar mais claro que isso aqui é um retorno, tá? E depois aqui no corpo, eu defino as matrizes C e D e uso uma linha para calcular o meu y, certo? Bom, como eu falei para vocês, tem uma outra maneira de você declarar uma função sem usar um arquivo de MATLAB. Isso aqui é o que a gente chama de função anônima. Então é uma função de uma linha em MATLAB e a melhor maneira alternativa para você definir uma função sem arquivo. Você vai usar um operador arroba para isso. Então, como é que isso funciona? Você tem o identificador da função, que seria o nome da função que você vai querer criar, igual, arroba, entre parênteses, quais são os parâmetros que você quer usar, fecha parênteses, e aqui você coloca a rotina que você quer que você vai colocar, certo? Em uma única linha. Tá? E um exemplo disso aqui, vamos fazer assim a função dobro. É um exemplo bem simplesinho. Dobro igual, arroba define quais são os parâmetros que eu quero usar, só o x, e a rotina que eu quero é só x vezes 2. Então é isso aqui que ele vai retornar. Certo? Então se eu colocar essa linha aqui vai definir a função dobro, e usar a função dobro é simplesmente colocar isso aqui. Por exemplo, y igual dobro e entre parênteses 2. Então eu estou querendo pegar o quê? Estou mandando para a função dobro o valor 2. Ele vai executar 2 vezes 2 e vai retornar para y. Nesse caso, y vai ser igual a 4. No nosso contexto, por que eu quero fazer Por que vai ser interessante eu definir uma função anônima? Tem uma certa função que eu posso usar no MATLAB para fazer a integração no tempo, que é ODE45. E ele exige uma função com só 2 argumentos. No nosso caso, da nossa derivada x, ela não tem 2 argumentos. Tem o x, u e mk e c, certo? Tem 5.
Então, a partir disso, eu consigo usar a minha função anônima para definir uma outra função que está mascarando para ter exatamente o tipo de função que eu preciso, certo? Esses dois argumentos que eu preciso ter para a ODE 45 é instante no tempo t e variável de estado x. Então, eu precisaria de uma dx que vai ser igual a uma derivada x, uma função t, x. Tem que ser nessa ordem, tá? Para usar na ODE 45. Então, para eu usar a função derivada x que eu já defini no exemplo, eu uso o arroba, certo? Para criar uma outra função, por exemplo, dx mascarada igual arroba, e aí eu coloco, tem que ser t, x. Então eu coloco t, x. E aí eu chamo a minha função derivada x. Derivada x, entre parênteses, e aqui eu coloco x, u, m, k, c, certo? E isso aqui vai devolver a derivada de x para algum x que eu estou passando, certo? Então, nesse caso, a minha dx mascarada é simplesmente uma função com dois parâmetros, certo? Mas de verdade, eu só estou passando x para a derivada x. O t não está sendo usado. Vamos comparar então, se a gente pode comparar a saída nesse caso. Definir x, u, m, k e c, gera essa dx mascarada, certo? E vamos calcular a derivada de x para o instante zero, ou seja, um t que não vai ser usado, e um x qualquer, certo? Nesse caso. E a gente pode ver que vai ser exatamente o mesmo resultado que eu consegui chamando direto a derivada x e passando tudo isso, certo? Bom, aqui é um exemplo de como eu estou usando essa variável mascarada, certo? Então eu tenho a ODE 45, que ela recebe aqui o identificador da função, nesse caso dx mascarada, que eu já passei para o formato que ele exige. Aqui qual é o período que eu quero fazer a simulação e o x inicial, certo? Então, eu posso fazer desse jeito, primeiro gerando meu dx mascarado, ou então eu pego essa linha toda e coloco aqui. É possível também. Fica menos claro, mas em uma única linha você resolveu tudo, certo? Eu prefiro colocar uma coisa mais explicada para não me perder mais para frente. Tá? Nota uma coisa interessante. As variáveis passadas na máscara não são atualizadas posteriormente. Quando eu criei o meu dx mascarado, eu chamei a derivada x com x, u, m, k e c, certo? Tem um problema. Eu só tenho t e x passando mais para frente, certo? Com o dx mascarado. Então, o x que eu passar para ele vai ser o x que ele vai usar. Mas u, m, k e c, por mais que eu mude depois essa u, m, k e c, e chamar a dx mascarada de novo, ele não vai atualizar esses valores. Tá bom? Ele vai simplesmente chamar derivada x com o m, k e c que eu usei naquela hora que eu defini a dx mascarada, com o x atualizado, mas o m, k e c antigo. Tá bom? Só prestar atenção em relação a isso. Bom, então agora a gente vai passar para a segunda parte dessa aula, que é a integração numérica. Então, integração numérica é uma resolução numérica, ou seja, uma resolução aproximada, certo? Não é analítica, de equações diferenciais de primeira ordem no tempo. Certo? Nesse caso, eu estou discretizando o tempo em passos, certo? Então, eu vou ter um t0 inicial, e a partir daqui vou ter vários somatórios de delta t para pegar os outros instantes no tempo. Aqui eu estou usando o tipo de integração que é a resolução do problema de valor inicial, certo? Então tem que ter um x0 inicial. E eu posso ter um método explícito em que as variáveis de estado do instante seguinte depende apenas das variáveis de estado, do valor das variáveis de estado no instante atual, certo? E eu vou ter eu vou mostrar para vocês nessa aula duas maneiras de fazer isso, com o método de Euler e o método de Runge-Kutta. Tem também o método implícito, em que você tem o cálculo de x no instante atual e no próximo simultaneamente, certo? Eles são mutuamente dependentes. Isso aqui é um pouco mais complicado, mas te dá algumas vantagens, mas a gente não vai ver isso nessa aula. Um método explícito ele é mais simples de implementar, é uma progressão no tempo, certo? No método de Euler, que é um método mais simples,
eu vou ter uma única derivada de x no instante atual e eu calculo o estado no próximo passo. Certo? Então, mas como ele é mais simples, eu preciso de passos relativamente menores no tempo. Ou seja, eu preciso de mais cálculos intermediários para chegar numa resposta mais acertada do que uns métodos mais complicados. Um dos métodos um pouco mais complicados, mas que são um dos mais usados, é o de Runge-Kutta. Ele considera derivadas não só no instante atual, como estimativas em instantes futuros também. E por isso, como eu estou fazendo uma compensação mais complicada, certo, para a derivada, eu posso usar passos maiores, que eu vou chegar numa resposta bem acertada também. Tá? Bom, primeiramente o método de Euler. Ele é o mais simples de todos e ele é baseado na série de Taylor truncada. Como a gente já viu em linearização, eu tenho aqui a série de Taylor, e quando eu trunco ela, na linearização, o que a gente fazia? Truncava na primeira ordem, certo? Então eu vou ter o quê? Um x de t vai ser aproximadamente igual ao x no instante a, mais a derivada de x nesse instante, vezes a diferença entre t e a, certo? No nosso caso, o t que eu estou interessado, que é o instante seguinte, é o t mais ΔT, e o a é o instante atual. Então eu vou ter mais ou menos isso aqui, certo? X do próximo passo é igual ao x atual mais o passo no tempo vezes a derivada, certo? Então, se eu for ver aqui, eu tenho o meu vermelho aqui, a minha função, certo? Que seria o meu x analítico no tempo. Eu primeiro calculo a derivada nesse ponto, certo? Conheço o passo, então pego essa derivada, multiplico pelo passo, somo no meu x atual, vai dar um ponto. Pode não ser o ponto, o valor analítico, sabe? O valor correto, mas eu vou ter uma estimativa. A partir daqui, eu pego a derivada nesse ponto, multiplico pelo passo e somo, e por assim vai. Então, aqui nesse caso, eu estou somando, estou acumulando os meus erros, certo? Em cada passo. Então, se a minha estimativa do próximo passo não for muito boa, eu estou acumulando erros cada vez maiores, certo? Bom, considerando a representação do espaço de estados, eu vou ter uma função f, que vai me dar a derivada de x, e uma função g, que vai me dar a minha saída, certo? Então, essa aqui é a linha de código que vai calcular em cada iteração qual que é o próximo espaço, próximas variáveis de estado. E a implementação vai ser da seguinte maneira. Primeiro eu tenho as definições iniciais, os parâmetros do meu sistema, certo? M, K e C. O tamanho no passo no tempo, vou considerar a variável dt nesse caso. O valor inicial do meu x. Isso aqui é uma resolução de problema de valor inicial, então tem que ter o valor inicial para depois ir somando com as estimativas a partir das derivadas. E um número de instantes que eu vou querer usar. Tá? Nesse caso eu vou querer 500 instantes. O algoritmo aqui vai ser definir qual é a minha entrada. Nesse caso eu estou querendo uma entrada em degrau, por exemplo. Então eu quero que seja força unitária, certo? A entrada vai ser uma força de 1 newton ao longo de todos os instantes no tempo. Defino aqui a variável x que vai guardar todos os estados em todos os instantes, certo? Então vai ser zeros com 2 linhas e n colunas. Então o meu resultado vai estar guardado ao longo das colunas, uma coluna para cada instante no tempo. E o primeiro elemento, a primeira coluna dessa matriz, vai ser o meu x0, o meu x inicial, certo? Depois eu defino a minha saída y, certo? Vai ser mais ou menos da mesma maneira. Então, o meu y é simplesmente uma única linha, certo? Então eu tenho zeros com uma linha e n colunas. E aqui eu vou calcular a minha primeira saída, certo? Vai ser o quê? O meu y, todas as linhas da primeira coluna, vai ser igual à saída, o valor que a minha função saída vai devolver, certo? Para esse primeiro instante, eu vou pegar o x desse primeiro instante e o u desse instante para calcular o meu primeiro y, certo? E a partir daqui eu faço um laço com n menos 1 iterações. Eu já tenho a minha primeira, certo? Então, por isso que eu vou fazer só mais n menos 1.
Então eu tenho for, que vai passar do 1 até n-1, que ele vai calcular o instante i mais 1, certo? A partir do instante i. Tá? Então, essa primeira linha vai calcular o estado em t mais ΔT, certo? Então, essa linha aqui é a implementação da linha que define o método de Euler. Então, o x, todas as linhas da coluna i mais 1, é igual ao x do i atual, mais o passo no tempo vezes a derivada de x. Certo? E o que eu passo para ela? Derivada de x. O x no instante atual e o u no instante atual. Então é o x, todas as linhas no instante i, e o u, todas as linhas no instante i. Certo? E passo m, k e c também, que são os outros parâmetros da derivada x. Depois eu calculo a saída. A mesma coisa. Se o meu y no próximo instante é o g, ou seja, a saída, com o x do próximo instante, o u do próximo instante, essa aqui é a linha de código que eu vou precisar usar, certo? O y, todas as linhas do próximo instante, vai ser igual o retorno da minha função saída. E eu estou passando a saída para qual instante? O próximo instante. X, todas as linhas, i mais 1. E u no próximo instante. Todas as linhas, i mais 1. Depois que eu peguei a minha saída y, calculei todas as saídas y, eu posso plotar isso no tempo, certo? E eu vou usar para isso a função plot do MATLAB. A função plot funciona da seguinte maneira. Eu coloco pares de valores x, de vetores x e y, certo? No nosso caso, o x vai ser o t e o y vai ser o que eu quero plotar em relação ao tempo, certo? Nesse caso vai ser o y mesmo. E eu posso colocar isso aqui, vários pares, para várias plotagens ao mesmo tempo. Tá? Então, primeiramente, o que a gente vai fazer? Gerar um vetor com instantes t igual 0, 2 pontos dt, ou seja, começa no 0 e termina no quê? No instante n-1 vezes dt, e isso vai ser incrementado dt mais dt mais dt, até chegar no instante final, certo? E depois disso, eu chamo a função plotagem, certo? Plot, e eu vou ter só um par, nesse caso aqui, se eu quiser só o y de t, eu passo o x, que é o t, e o y, que é o próprio vetor y que eu calculei agora. Se eu quiser comparar agora com a função step para ver se, como eu coloquei o meu u, valores unitários, certo? Eu posso também usar a função step e calcular para comparar o quão bem eu estou tendo a minha resposta em Euler, certo? Então, primeiro, eu coloco todo aquele código que eu já mostrei para vocês agora, certo? Para obter a resposta pelo método de Euler. Depois, eu obtenho a resposta com o step, certo? Então, eu uso a minha função step para calcular de uma maneira mais com definição de passos automática pelo próprio MATLAB, certo? E a partir daqui eu comparo com o meu resultado do Euler. Então, o que eu faço aqui? Eu vou plotar de novo, certo? Depois, bom, primeiro eu calculo a resposta do Euler, calculo a resposta do step. E depois disso, gero o meu vetor t e ploto não só o t e o y, mas o t step e o y step, que foi o retorno do meu step, da função step, certo? E depois disso aqui, eu coloco essas três linhas para colocar os rótulos, né, nos títulos também, no eixo x, no eixo y, e também o que significa cada uma dessas curvas. Primeiro, o meu t e o y, eu sei que é o Euler, então eu sei que para a minha primeira curva, eu vou colocar uma legenda de Euler. E o próximo par é da função step. Tá bom? Então você colocando essas linhas de código depois do cálculo de Euler e step, ele vai plotar um gráfico com duas curvas, você pode comparar. Bom, um método mais usado do que o Euler é o de Runge-Kutta, certo? Então ele usa o método de Euler como estimativa inicial e depois ele faz uma média ponderada das derivadas de x em pontos diferentes. Tem um método de Runge-Kutta de segunda ordem, que eu uso 2 pontos, mas ele é só didático, ele não tem um ganho muito interessante para o que eu estou calculando, certo? E o método de quarta ordem, que é o método que eu uso 4 pontos, ele é o mais usado e quando alguém simplesmente fala eu estou usando o método de Runge-Kutta, geralmente a gente está se referindo ao método de quarta ordem. Bom,
como uma introdução mais didática, um método de segunda ordem, certo? Eu vou calcular duas derivadas. Eu vou falar a derivada do x k1, derivada no x, só que somando ao x atual uma estimativa pelo método de Euler, certo? Que seria o próximo x, o x do próximo instante, certo? Eu calculo uma nova derivada nessa estimativa com a entrada que eu já sei do próximo instante também, certo? Então, essa é a linha que eu vou usar depois para usar a derivada k1 e a derivada de x, k2. Eu faço uma média entre elas, multiplico pelo próximo tempo e somo o x atual. Esse vai ser o meu x do próximo passo, no próximo instante, certo? Então está aqui, graficamente, a gente pode ver. Primeiro eu calculo o k1, que é no instante atual. Faço por estimativa de Euler. Pego o meu próximo x, calculo a derivada nesse próximo instante e uso essa média para calcular a minha estimativa um pouco mais acertada, certo? Com mais uma estimativa um pouco mais aprimorada do meu x no próximo instante. O de quarta ordem, eu tenho 4 pontos, certo? Então eu também tenho o k1, que eu uso a derivada no instante atual. Depois eu pego essa derivada no instante atual e multiplico por meio passo e somo ao meu estado atual para ter uma estimativa de um meio passo, certo? E a partir dessa estimativa de meio passo, eu calculo a derivada k2, que eu calculo também com u no meio passo, certo? Então eu vou ter o meu k2. O meu k2 vai ser usado para estimar novamente um outro x no meio, certo? E eu vou usar o mesmo u no meio passo para calcular o k3, certo? Esse k3 aqui. E esse k3 aqui eu vou usar multiplicando com o meu passo dt, somo com o x atual, e a partir daí eu calculo uma outra derivada em x, o k4, certo? Como se fosse no instante um passo para frente, usando o u com um passo para frente. Então, com os valores de k1, k2, k3 e k4, eu uso essa média ponderada, que privilegia o 2 e o 3, certo? K2 e K3. Multiplico pelo meu dt, somo no meu estado atual, para pegar a estimativa do meu estado no meu próximo passo. Tá? Esse aqui seria o algoritmo. Então, eu vou usar o mesmo código que eu usei para Euler, só que eu vou mudar as minhas iterações. Certo? Primeiro, eu tenho que calcular a minha entrada U para o meio passo. Eu tenho o meu U no instante atual e no próximo passo, e eu posso fazer simplesmente uma média, que é uma interpolação linear, certo? Então, o meu U meio vai ser igual ao meu U todas as linhas no instante I, mais o meu U todas as linhas no próximo instante. E somo e divido por 2. Certo? Calculo o meu K1, o meu K2, o meu K3 e o meu K4. Note que, primeiro, no KU eu uso o meu X no I, U no I, M, K e C. Mas no K2 eu vou fazer o meu X no I mais o meu K1 vezes o meu meio passo, dt sobre 2. Ou K1 vezes dt sobre 2, certo? E eu uso aqui o meu U do meio passo. O K3 eu vou usar o meu K2 vezes o meio passo, somando com o estado atual, e o U meio. Depois disso eu calculo o meu K4, que eu vou usar o meu K3 vezes o meu passo, e eu uso o meu U do próximo passo. Aqui eu faço a minha média ponderada e calculo a minha saída também. Certo? A saída é exatamente da mesma maneira que a gente usou no método de Euler. Para eu comparar com o STEP, eu posso fazer a mesma coisa, certo? Eu uso o código que eu fiz para obter a resposta do Runge-Kutta de quarta ordem. Depois eu uso o mesmo código para pegar a resposta do STEP, armazenando o meu retorno. E eu uso a mesma linha, as mesmas linhas para plotar em um único gráfico. Nesse caso aqui, em vez de Euler, eu vou colocar RK4, certo? E aqui eu vou ter uma comparação. Eu posso também usar a minha ODE45, que eu falei no começo da aula, certo? Então, a função ODE45, como é que ela funciona do MATLAB? Eu coloco um retorno de t e x, certo? Então ele vai me devolver os instantes no tempo
e os estados. E a função ODE45 recebe como parâmetro o identificador da função da equação de estado, certo? A função seria a derivada de x. Aqui eu tenho um período que eu quero simular e o meu estado inicial. O ODE45 ele é uma função bem mais complicada que o Runge-Kutta de quarta ordem. Ele usa o Runge-Kutta de quarta ordem para estimar a diferença, o erro, certo? E usa o de quarta e quinta ordem para estimar o erro. E a diferença entre essa estimativa de erro me dá o quanto eu estou errando. E a partir disso, eu faço uma adaptação do meu passo. Eu posso estar usando um passo maior ou menor. Então ele faz um uso bem mais eficiente do processamento, fazendo a estimativa de quarta e quinta ordem. Certo? Qual que é a desvantagem? Como eu estou usando uma função aqui, que eu só vou passar t e x, certo? Que é uma exigência do meu ODE45, eu tenho que codificar o meu u, se ele for variável no tempo, dentro dessa função de equação de estado, certo? Dentro da função derivada de x. Um exemplo da função ODE45, certo? Vamos fazer uma simulação similar à função step, ou seja, uma entrada u constante, nesse caso u igual a 1, é uma força unitária. Coloco os parâmetros m, k e c, período entre 0 e 30, definindo o vetor com colchetes. E aqui eu coloco o meu x inicial, certo? Então vai ser 0, 0, então condições iniciais nulas. Aqui eu tenho a minha definição da função dx mascarada, para eu colocar no formato que o ODE45 exige. Coloco o período inicial e eu vou receber o meu retorno no TODE, que vai ser os instantes no tempo, e XODE, que vai ser os estados no tempo. Certo? Então, depois disso eu vou plotar aqui todos os instantes no tempo, certo? Aqui vai ser o x e aqui vai ser o meu y. Então eu estou plotando o quê? Todas as linhas da primeira coluna. Isso aqui está me dando a primeira variável de estado, certo? Que no nosso caso é z. Se eu quiser colocar agora uma entrada variável no tempo, eu vou criar agora uma outra função, certo? Derivada x, o var, ou seja, um u variável. Nesse caso aqui, eu vou criar essa função, que é function, o retorno vai continuar sendo dx. Eu vou receber agora o tempo t, certo? Que eu vou usar para calcular qual que é o u que eu vou usar. E aqui o estado e os parâmetros do meu sistema, certo? Então aqui vai ser bem parecido com derivada x. Defino a matriz A, defino a matriz B. Aqui eu vou definir qual que é o u que eu vou usar, certo? Então nesse caso aqui é um u variável. Nesse exemplo bem simplesinho, eu quero uma força unitária só entre os instantes 0 e 15 segundos. Depois disso, eu quero nenhuma força. Tá? Isso não é possível fazer só com o derivada x, com a versão antiga que recebe u, certo? E depois disso, eu calculo o meu dx da mesma maneira que eu calculei na minha função antiga. Aqui é o código que vai me dar a resposta, certo? Vocês podem testar isso aqui, copiando no MATLAB e executando, tá ok? Bom, esse aqui é um exemplozinho de exercício que eu sugiro que vocês façam também, certo? A ideia aqui é você testar qual que é o passo no tempo que eu vou usar para ter uma resposta razoável comparando com o STEP, certo? Usando o método de Euler e usando o método de Runge-Kutta de quarta ordem, certo? Qual deles é o mais eficiente? É a pergunta que vocês vão responder com esse exercíciozinho, certo? Bom, obrigado. Essa aqui é a referência do Garcia, né, que a gente usou. O Garcia tem uma seção que fala sobre isso. Ele tem algumas coisas a mais que a gente não vai usar, mas é uma referência caso alguém queira dar uma consultada, tá ok? Qualquer coisa, entre em contato se tiver qualquer dúvida.